Acho que agora vai dar certo. Pai do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe todos vocês. Vou dar um minutinho para você convidar alguém para estar com a gente. Nós não viemos aqui polemizar o assunto. Nós vamos conversar um pouquinho dentro do nosso conhecimento sobre a homossexualidade. Eu queria... Cadê meu povo? Entra aí. Paz, Aline. Chama o povo. Share na página de vocês, porque o nosso interesse é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vocês podem fazer perguntas que nós vamos tentar responder. A gente vai tentar responder. Pai do Senhor para todo mundo. Não vou cumprimentar um por um, porque a gente precisa ganhar tempo. Que a gente quer que essa live seja bem proveitosa. Se você puder share na sua página, eu vou te agradecer, pra gente alcançar muitas pessoas. Paz do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eita glória! Vamos lá. Nós somos 25 pessoas e ninguém share até agora o assunto. Peraí. Ah, não, a Aline já. Aline, pastor Ronaldo. Quem mais a share? Vamos compartilhar, gente. Share, compartilhar. Para nós alcançarmos o máximo de pessoas nessa noite com o nosso assunto. Homossexualidade. Paz do Senhor, Pai do Senhor. A gente é maduro, não tem problema se alguém entrar e nos ofender. A gente não vai se sentir ofendido, não. A gente vai estudar um pouquinho juntos, ok? Eu quero... Convidei o pastor Ronaldo para estar conosco. Ele é pastor da nossa igreja, uma bênção de Deus, tem nos ajudado bastante. Nós já somos 39 pessoas online, 43 pessoas. Então vamos começar, já dá pra gente começar. Pastor Ronaldo, eu vou começar fazendo as perguntas pro pastor Ronaldo e ele vai responder à medida do que ele puder. Pastor Ronaldo, Deus criou o sexo, né? Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher, ou Deus fez o sexo para ser feito mulher com mulher, homem com homem? O que o senhor me diz? Cumprimentar a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite na paz de Cristo. Agradecer a pastora Diva pelo convite de poder estar aqui com vocês. O tema é bastante sugestivo, e há várias polêmicas sobre o assunto. Eu estou aqui como pastor, e pastor que eu sei, não vou adentrar na questão fisiológica ou na questão científica da coisa, mas no que diz a Bíblia. Com relação ao sexo, isso já no livro de Gênesis, é texto bíblico, macho e fêmea os criou, relacionado à raça humana. Então, Deus criou o casal, homem e mulher, e o sexo é o prazer dentro de uma relação para que fizesse aquilo que era necessário, como, por exemplo, a procriação e etc, etc, etc. Que não vem o caso nos dias de hoje, mas a razão pela qual houve essa sensibilidade e a necessidade da relação sexual, no princípio, se deu por isso. No princípio, era para que houvesse a procriação. Sim, agora, é óbvio, quando Deus cria a mulher, quem é casado, qualquer um sabe compreender isso. A relação dentro do casamento não é fácil.
Não é? Então, o prazer na relação sexual é importante para que isso não basta, mas para que haja o convívio, o amor, e etc, você precisa ter aquela sensibilidade. Quando Deus cria isso, criou para que Adão tivesse interesse em Eva. Não é? Porque caso contrário não o teria. Ele foi criado sozinho, não sei quanto tempo ele ficou sozinho, pode ter sido um dia, 2, 3, 1 ano, 1000 anos, 10 mil anos, 1 milhão de anos, foi criado eterno, você não sabe quanto tempo. Então, são um interesse um pelo outro. Não é? Isso dentro do jardim. Dentro do jardim. O grande problema é que quando ele peca e sai para fora, aí a coisa fica aberta. Entende? Os desejos sexuais fora do compromisso, né, de casamento, de seriedade, tem crescido. As pessoas se relacionam sexualmente sem necessariamente ser aquele parceiro para a vida toda. Né? No namoro, ou pessoas fazem tantas coisas que... Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Ronaldo. Você acha que uma pessoa que está na prática da homossexualidade, como que ela chegou nisso? Como que chega nisso? Se o Senhor fez macho e fêmea os criou. A sexualidade, eu vou chamar de concupiscência, são desejos naturais da carne. Tá? Esses desejos naturais da carne, o pecado, ele trouxe uma natureza pecaminosa, a coisa é errada. Há pessoas que sentem prazer por animais, há pessoas que sentem prazer por criança, que é a pedofilia, há pessoas que se autossatisfazem, e há tantas coisas que vão fugindo à natureza humana, à natureza normal de como Deus criou. Eu diria, a grosso modo, que não é a princípio culpa da pessoa. Só tem um desejo dentro dele, seja para o homossexualismo, seja para o heterossexualismo. O camarada é hétero, mas tem fetiches, fantasias, né, com várias mulheres, com vários homens. Tem isso no mundo, que é errado à luz da Bíblia. O que a gente tem que perguntar é sempre o que diz a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa importante, pastora Diva, que é a questão do julgamento final. O parâmetro para a salvação ou condenação no juízo é a palavra. Todo ser vivente, segundo a Bíblia, será julgado no último dia pela palavra. Então não é o que a ciência diz, não é o que a sociedade diz, não é o que eu penso que vai te salvar ou condenar. É o que a Bíblia diz. Então, se diz respeito ao teu futuro, eu acho interessante você examinar a palavra e ver o que a Bíblia diz em relação à prática sexual entre homem com homem, mulher com mulher, já que esse é o tema proposto. Olha só, o Lio Menezes, ele fez um comentário que eu gostaria de falar na nossa live, porque eu conheço pessoas que estão como o Lio. Ele disse assim: estou lutando contra isso, vivo dias de renúncia, todo dia é difícil, fiquei 10 anos nessa vida e hoje estou na renúncia e é muito difícil. Hoje voltei para Cristo e estou renunciando a cada dia. Que gracinha. Isso é cristianismo. Lio, eu vou colocar você no meu caderno de oração para que o Senhor te fortaleça. Olha bem, pastor Ronaldo, eu não nasci no evangelho, né, igual o senhor. E eu tinha a prática da bebida alcoólica. E as pessoas falam assim, as pessoas costumam dizer assim, olha, não, eu tô liberto, não, eu tô tranquilo, mas a minha carne já experimentou o álcool. A minha carne experimentou o álcool, não muitos anos, mas foram 4 anos que eu bebia. Aí conheci Cristo, parei de beber. Mas mesmo na minha maturidade,
eu passo a mesma luta que o Leo. É. Eu não aceito bebida alcoólica na minha casa. Eu não uso bebida alcoólica para cozinhar, porque não é que eu tenha medo da bebida alcoólica, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo da minha carne. Porque a nossa carne não tem jeito de arrancá-la e dizer, fica aí. Né? Então, assim, é uma renúncia, mesmo em Cristo, eu tenho que fazer essa vigilância. Eu queria ler um versículo como base, né? Tem tantos outros que eu vou citar aqui, mas está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. 1 Coríntios, anota aí, gente. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Que ele diz o seguinte, ele dá uma lista aqui, e há tantos outros versículos, mas eu vou me prender nesse aqui. Diz, não erreis. Esse não erreis aqui é para você ter cuidado com práticas. Em relação a 2 pontos, ele vem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que é o homem com prática de mulher, nem os sodomitas, que mesmo o cara que tem aparência de homem, mas é sodomita. Você lembra como é que era o sodomismo? O que é o sodomismo? Fala, porque tem pessoas que não sabem, pastor. Sodomismo é a prática liberal do sexo. Homem com homem, mulher com mulher, casais, 3, 4, 5 casais, fazendo sexo ao mesmo tempo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Isso é o sodomismo, tá certo? Você lembra que em Sodoma, os caras lá queriam praticar sexo com os anjos. Eram anjos, eram belos, bonitos, a ponto de Ló dizer assim, não, eu dou minhas filhas, são virgens, vocês fazem delas o que vocês quiserem. Mas eles queriam os homens ali. Então, você com essa prática de sodomismo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Como é que você fica bêbado? Alcoolismo, tá? Nem os maldizentes. E aí pega muita gente, porque você ficar falando mal de um do outro, você cai tudo, fica farinha do mesmo saco. Nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Então, é uma questão de inteligência. Qual é a minha fraqueza? Eu olho nessa listinha aqui e procuro a minha fraqueza. Minha fraqueza está aqui, então tem que ser inteligente, isso está me levando para o inferno. Independente do que a sociedade prega, do que o povo prega, se o que você pratica está dentro dessa listinha, that's it. Tem um versículo que diz, Coríntios 6,18, fugir da aparência do mal. Da fornicação, o meu tá aqui, ó. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Se é para fugir é correr, né? É correr. A fornicação é o ato sexual sem um compromisso. Tá? Não há casamento aí. Não há casamento. Então, se não há casamento, o relacionamento sexual, seja ele entre héteros ou não, ele é pecado. Tá? Então eu tenho que fugir. Essa é a sexualidade, independente de se é aceitável pela sociedade ou não. Não é? Porque o apóstolo Paulo ensina que se você não pode conter, não é? Você não pode ficar sozinho, há necessidade de um relacionamento, então case-se. É melhor você casar do que abrasar. Tá? É isso que Paulo ensina. Agora, alguém aqui tá te mandando um abraço da Assembleia de Deus, do Braz. Perdi, quando eu achava de falar. Pastor, você acha que quando uma mulher está grávida e essa mulher tem desejo de ser mãe de um menino, e essa mulher engravida e ela começa a ministrar antes de saber o sexo, que ela quer um menino, 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 e aí quando faz a ultrassom vem menina, você acha que esse desejo da mãe de escolher o sexo influenciaria depois que a criança nascesse?
Olha, eu não posso afirmar porque não há Base bíblica? Base ou bíblica ou científica para isso. Tá? Existem dois tipos os cromossomos lá, vamos dizer assim, o XX ou XY. Se for XY é um sexo, XX é outro. Não existe meio termo. Agora, diz a ciência o seguinte, que a criança ela reage conforme o sentimento, se ela é aceita ou não, se há rejeição ou não, ela reconhece a voz do pai. Então, é possível? Talvez seja, né? Eu não posso afirmar. Né? Eu acredito que a tendência, há várias situações, aqueles que gostam porque a sua mente que aprendeu assim, porque foi injetado isso, como por exemplo o alcoolismo. A criança não nasce bebendo, mas você aprende a beber, Sim. você aprende a gostar, como cigarro, como droga, como qualquer outra coisa, né? Até as coisas lícitas, você aprende a gostar. Agora, há situações, e é essa que eu quero falar, que a pessoa nasce com uma predisposição para. Né? A Bíblia diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se são boas ou más. Né? Então, a pessoa tem uma predisposição. Ela nasce homem ou mulher, mas tem uma predisposição dentro da sua natureza. Há uma natureza pecaminosa que não foi imposta por Deus. O homem foi criado perfeito, mas quando Adão come do fruto proibido, juntamente com sua mulher, primeiro sua mulher, depois ele, então parte ali uma natureza pecaminosa. Tudo que é errado está dentro dele. Okay. Dentro dele. E isso vem à tona com o tempo. Tá? Então vamos imaginar da pessoa que não tem culpa, ela nasceu já uma predisposição, há uma tendência, com isso ele vai recebendo informações e descobre que o negócio dele é o sexo, é a pessoa do mesmo sexo que ela, ou ele é homem e gosta de homem, ou é mulher e gosta de mulher. Tá? O que fazer aí? Vamos partir por este princípio. Só nasceu com essa tendência. O que fazer? O que a Bíblia diz sobre isso? Que do coração do homem não provém bem algum, a não ser toda espécie de males. Se eu tenho essa predisposição, eu tenho que crucificar. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e siga-me. Tá? O texto bíblico está dizendo que é errado. Se você pegar em Romanos capítulo 1, versos... você pode ler do verso 24 a seguir. Romanos o quê? Romanos capítulo 1, tá? E os versos 24 e seguintes. Eu vou ler só o 27, ó. Que aqui ele está condenando, está dizendo que mudaram a verdade de Deus, de mentira, e honraram a servir mais a criatura do que o Criador. Aqui ele está falando de idolatria, fala de muita coisa. Aí depois ele vem no verso 26, ele diz, porque até mesmo as mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Verso 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. Então não há mais relacionamento sexual com a mulher. Aí eles se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E aí, se você ler o resto, você vai entender que há condenação, tá? É o lago de fogo e enxofre, tá? Não é do reino de Deus. Então é texto. Se é texto bíblico, independe do que eu penso, independe do que você acha. Tá? Se você quer livrar, porque o que vale você desfrutar a sua vida e, por fim, perder a vida eterna? O meu professor de teologia online, ele tá aqui com a gente, ele vai dar uma palavrinha. Eu vou chamá-lo aqui. Peraí, tem que ser por aqui. Carlos Eduardo. Nosso teólogo aí também, para estar participando com a gente. Uma satisfação. Pastor Carlos Deus Eduardo. abençoe. Quem mandou um abraço para você foi um pessoal de Exu, Pernambuco, Adebras. Olha aí, Deus abençoe vocês de Pernambuco. Pastor Carlos. Tá me ouvindo?
Tô lhe ouvindo. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, pastor? Eu vou te passar um comentário que uma das nossas o quê? Ouvintes? Não. Seguidores ou da Telespectador. audiência Quem que está na acompanhando. audiência é o seguinte. Já ouvi muito as pessoas mencionarem o versículo de João 8,36. Se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode me explicar se, já que Jesus liberta, por que ele não liberta completamente essas pessoas do desejo da homossexualidade? Me ouviu? Ouvi. Ah, primeiro, cumprimentar a todos, cumprimentar o nobre companheiro que está. Esqueci o nome do pastor, perdão. Qual o nome do Satisfação, meu pastor. Deus te abençoe. Satisfação em conhecê-lo e participar contigo dessa live. Amém, amém. O texto de João é verdadeiro, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, para ser liberto, você tem que querer ser liberto. Aí que mora o X da questão. Lembra daquela história bíblica que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas? Quando aquele pai levou aquele filho que tinha ataque epilético, ele levou até Jesus e pediu para os discípulos. E aí, os discípulos lutaram, tentando libertar aquele rapaz e não conseguiram. O texto deixa explícito que quando Jesus chega, Jesus pergunta o que está acontecendo. O rapaz logo denuncia, né? Eu trouxe o meu filho para que fosse liberto, os teus discípulos não viram. E aí Jesus disse, geração incrédula, até convosco que sofrereis. Aí Jesus faz uma pergunta crucial. Jesus pergunta para ele assim, desde quando esse rapaz... E o pai responde, desde a infância. E Jesus disse, então traga aqui. Aí o pai, olha o texto, o pai interpela Jesus dizendo, se tu podes fazer alguma coisa, taça. Transfere a responsabilidade para o pai. Diz, se eu posso, não. Agora, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Não é que Deus não queira libertar. Agora, alguns princípios. Eu conheço a verdade a ponto de permitir que ela me confronte e eu seja liberto? Primeira coisa. Segunda, eu quero ser liberto? Porque no caso do cristianismo, o que acontece? Gente, eu quero liberto. Continua. Existe uma transferência. Ai, irmão, coitado, é demônio. Aí a gente joga tudo nas costas do diabo. Só que se você ler o texto que o nobre amigo leu aí, de Romanos capítulo 1, sem seguir, existem algumas coisas interessantes. Porque existem duas palavras, dois verbos dentro do texto. Primeiro, se você ler o versículo 26, diz que, o versículo 24, Deus os entregou. É a primeira coisa. Deus os entregou. Primeiro. O versículo 26 diz que Deus os abandonou. Então, existem dois... É Romanos? Oi? Romanos? É Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Capítulo 1. Ok, pode ir. Romanos 1 e 24. Tem o primeiro... Por isso, Deus os entregou. Primeiro. Segundo, Deus os abandonou. Então, primeiro, Deus entrega. Mas Deus entrega para quem? Para o diabo? Não. Deus entrega o cidadão a si próprio, aos seus desejos. A própria natureza já está nela. Exatamente. Está nela. Sabe por quê? É a fraqueza dela. Exatamente. Porque todo homem casado e toda mulher casada é um adulto em potencial.
Que isso, pastor? Mas eu sou crente. Não interessa, você é um adulto em potencial. Sabe por quê? Porque Deus colocou o desejo em você. O desejo está em você. Sim. É só ser legítimo. Quando Deus disse para Caim, por que descaiu o teu semblante? E por que anda tristes? Se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz à porta. O teu desejo é para ti, mas basta a ti dominá-lo. Agora, por que eu acredito? É demônio. Não é demônio. Deus entrega ao cidadão aos seus desejos. Ser entregue aos seus desejos é pior do que ser endemoniado. Sabe por quê? Verdade. Porque uma pessoa endemoniada, se você está no nome de Jesus, sai. Agora, quando o cara está entregue aos seus desejos, você vai expulsar ele dele? Sai, Carlos Eduardo, do Carlos Eduardo. Não tem como expulsar. Então, Deus o entrega aos seus desejos. O que eu faço com os meus desejos? Basta a mim dominá-los. Basta a mim dominar o meu desejo. Eu queria... Tem uma outra palavra, que é a pior, que aí chega no ápice desse absurdo que nós demos, que dá nojo. Porque primeiro Deus entrega, versículo 24. Depois Deus faz uma outra coisa. Deus os abandonou. Por que Deus abandonou? Deus não é amor? Sim, mas Deus ama quem o ama. Nós precisamos perder essa ideia desse Deus masoquista, que eu piso na bola, faço o diabo a quatro, né? Vivo de prostituição, fumando, bebendo, adulterando, prostituindo. Ah, mas Deus me ama. Não. Olha o que diz Provérbios. Eu amo os que me amam. Ah, então o amor de Deus tem que ter reciprocidade. E me achareis. É reciprocidade. O Senhor está convosco enquanto vós estiveres com eles. É reciprocidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Só que Deus não continua amando o mundo, não. Deus ama quem de fato demonstra amor por ele. Quando eu não demonstro amor por ele, Deus me entrega aos meus desejos, ao que eu quero para a minha vida, livre-arbítrio. Eu faço dela o que eu quiser. E aí Deus me abandona. Porque Deus não vê em mim desejo nem vontade de ser liberto. Eu queria só... eu comungo desse mesmo pensamento, até porque isso não é um conceito humano, é texto bíblico. Não é? É verdade. Mas só para reforçar e ajudar nessa fala do senhor, Gálatas 5:24. Porque aqui foi falado: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Não é? Só tem um jeito da pessoa se libertar dos seus próprios desejos. Como se libertar dos seus próprios desejos? Aí libertar entre aspas, eu digo. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, eu não como servir a Cristo, porque tem igreja para tudo é jeito. Agora, se eu resolvo ser cristão, eu tenho que pegar minha carne, que é a natureza, eu nasci assim, tá? Com os meus desejos, aquela loucura dentro de mim. Concupiscência, fala do desejo natural da carne, são coisas que estão ali. Eu tenho que crucificar. Eu gosto, mas não faço. Eu quero, mas eu não vou ceder. Então, isso é cristianismo. Isso é questão de inteligência. É verdade, verdade. E outra coisa, pastor, dentro desse texto aí, quando Paulo diz, já estou crucificado, se o senhor pegar o texto de Esdras 10, Esdras 6, Esdras capítulo 6, 10 e 11, tem uma palavra lá que diz que aquele que se declarasse maior que o templo, a sua casa seria destruída e com a viga da sua casa, o seu corpo seria pendurado. Eu não vou nem entrar na questão disso. O que eu quero falar com isso? Quando Paulo disse, estou crucificado com Cristo, o que ele está dizendo? A minha casa antiga, a minha vida antiga, acabou. Eu estou crucificado. Eu não mando na minha vida. Quem está crucificado não pode dar tapa, quem está crucificado não pode chutar, está crucificado. Então, aí ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Eu não posso voltar à vida antiga. Né? Porque se o mundo antigo, quando eu aceito Jesus e estou crucificado com ele, como diz Romanos capítulo 6 também, que nós somos batizados na morte de Cristo, logo a vida já não me faz parte mais.
né? Porque eu conheço Jesus, aceito ser liberto, aceito ser confrontado pela verdade do Evangelho. Logo, a minha vida tem que mudar. Pastor Ronaldo, Pastor Carlos, tem uma pessoa falando aqui, mas você acha que você já falou. Se alguém pode estar debaixo de possessão demoníaca na prática do homossexualismo ou lesbianismo? Se eu permitir, deixa eu dar o meu pensamento, que foi uma pergunta que já me fizeram. Fizeram hoje, inclusive, isso. A possessão demoníaca, no meu ponto de vista, é óbvio, eu entendo e até aceito que haja controvérsia, mas no meu ponto de vista, ela trabalha dentro da natureza da pessoa. Tá? O demônio não vai trabalhar dentro de algo que não seja da natureza. Então, a pessoa tem predisposição para aquilo, ele pode sim estar possesso por um demônio, como pode não estar. Tá? Mas ele vai trabalhar da natureza. Um exemplo é Judas. Judas já tinha, que não tem nada a ver com homossexualismo, Jesus falou, a maior condenação há aquele que me entregou a ti. É um versículo aqui que a senhora comentou comigo nos bastidores aqui. Então, o pecado dele foi um pecado absoluto, errado, um peso muito grande. Mas vamos ver quem era Judas. Judas já tinha negociado a traição, já estava arquitetando o jeito de trair. E quando na mesa, na Santa Ceia, Jesus fala, tem um camarada aqui comigo que está me traindo. Ninguém sabia que era Judas. Há um questionamento, Jesus não responde só para João. Jesus dá o bocado molhado a Judas. O bocado molhado era dado para uma pessoa de relevante consideração dentro do ambiente. Honrou Judas ali e disse para ele, olha, o que tem de fazer, faça-o depressa. Já estava nele. Ele já estava esquematizando tudo. A partir desse momento, o texto diz, e entrou o diabo em Judas. Mas Legalidade. Então, o diabo só trabalhou aquilo que já estava nele. Só potencializou aquilo que já estava nele. Só por legalidade, né? Há situações de o camarada fica endemoniado, sim, mas é algo que já está nele. Tem uma pergunta, você quer falar algo antes? Eu comungo da ideia do pastor. Isso é legalidade, né? Por quê? Porque se você ler Romanos 1:27, Paulo vai deixar uma lista de coisas lá, né, escrita lá. Como que o cara chega a esse nível de depravação? Aí Paulo diz que eles mudam a glória de Deus, né, de um Deus incorruptível. Aí entra idolatria, pederastia, vai entrar apetites, imundícia, concupiscência. Então, é claro que na homossexualidade há também uma parcela de uma ação demoníaca por causa da legalidade. Né? Por causa da legalidade. Paixão de infame. A Ana Carolina disse o seguinte, pastores, se para Deus não existe pecadinhos e pecadão, mas sim consequências diferentes de cada pecado, por que um fofoqueiro, mentiroso, pode ter uma função ministerial, tipo até cozinhar, mas por que uma pessoa que luta contra o homossexualismo não pode fazer nada em algumas denominações? Ainda bem que você falou que em algumas denominações, né? Eu sei que o pastor tem uma resposta lá, mas deixa eu só vou dar uma palhinha. A pessoa que luta contra o sexualismo, ele pode ter funções, por que não? Por que não? É diferente a pessoa que luta contra o seu eu, as suas vontades, com a pessoa que está na prática. Eu não posso, embora eu amo os homossexuais, embora eu oro por eles, embora eu possa ter colegas que sejam, eu não posso comungar. Porque a Bíblia diz assim, olha, não pode haver amizade com o mundo, e o mundo não são pessoas, é o sistema. É um modo de vida, prática de vida. E amizade com Deus. Ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus,
ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus. Então, a gente tem que parar para pensar isso, que a Bíblia diz a respeito. Entende? Agora, há uma outra questão de salvação. Tá? A pessoa é fuxiqueira, fornicador, adúltero e tantos outros pecados camuflados, escondidos. Tá? Camarada pode ser o best-seller do Evangelho. Quando no julgamento, o próprio Jesus disse, é Jesus que está falando, muitos medirão naquele dia, em teu nome, curamos enfermos, profetizamos. Isso para mim já é... o cara tem que ser bom para fazer isso. É forte. Expulsamos demônio. Ora, o inferno era submisso à ordem do camarada. Nós expulsamos em teu nome. E ele disse, para trás de mim, maldito para o fogo eterno, porque eu vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Então, gente, tem que ser muito inteligente, eu estou sendo irônico, tem que ser muito inteligente para fingir servir a Deus, mas com uma prática em que a Bíblia condena, e depois você ir para o inferno. Que, na verdade, eu ouvi uma pergunta aí, que é o lago de fogo, é muito pior que o inferno. O inferno é lugar dos mortos. É o que foi separado para a condenação, criado para o diabo e seus anjos, não foi para a raça humana, nunca foi do interesse de Deus colocar a raça humana, segundo a Bíblia lá, é o lago de fogo e enxofre. Lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Pastor Ronaldo e Pastor Carlos, nossa, Deus. Que conselho você dá para um pai e uma mãe que está... É uma pergunta aqui. Que tem um filho, que tem uma filha nessa situação. O conselho que eu dou, o primeiro é ame. Ame. O primeiro conselho é o amor. Amar não quer dizer que você é conivente com a prática. Certo. Jesus amou Maria Madalena, Jesus amou a mulher, mas confrontou-as. Você pode amar sem ter que amar, porque o que você não pode é ser condescendente com a prática. Porque a igreja confunde um pouquinho as coisas, né? Ele é homossexual, mas eu amo ele. Não posso julgá-lo. Não, parar com essa ideia patética de não poder julgar. Porque é bíblico que nós podemos julgar. Nós não podemos... É diferente. A igreja não pode julgar pessoas. Agora, julgar está lá. Quando que eu não posso julgar? Ora, está acontecendo aqui no Brasil, né? Essa crise política, esse bando de bandido que tem na política aqui. Você imagina um deputado corrupto querer julgar o outro corrupto? Que moral que ele tem? Então a Bíblia diz que você não pode julgar se você está na mesma situação daquela pessoa. Aí você não pode julgar. E você não julga a pessoa, você julga os atos. Então, não julga os atos. A primeira coisa que você tem que fazer, se você tem... Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre homossexualismo, porque eu tive 2 casos na minha família. O meu irmão morreu no homossexualismo e minha irmã morreu no homossexualismo. Ambos desviados. Ambos desviados da igreja. Desviados? Desviados. Saíram da igreja e partiram para essa prática homossexual. Minha mãe nunca deixou de amá-los. Eu nunca ouvi minha mãe... Sai daqui! Olha o que você se tornou. O problema é que nós temos que odiar as pessoas que são homossexuais. E não é isso. Você odeia a prática e não odeia as pessoas. As pessoas você ama, as pessoas você acolhe. Porque se você não acolhê-las, você não vai conseguir tirá-las desse mundo e trazê-las para Deus. Porque a pessoa vai ficar com ódio de crente, de Deus. Então, diz que é crente, diz que é crente, mas... Entendeu? Está espiada e coisa e tal. Então, eu, na minha humilde opinião, a primeira coisa a ser feita é amar. Por que amar? Porque se a pessoa tiver qualquer medo de se manifestar ou qualquer medo, a Bíblia diz, e João disse, que o amor lança fora todo medo. Medo. Amar. Quer falar alguma coisa? Eu tive um caso, alguns anos atrás, obviamente vou resguardar o nome e o lugar, porque está dentro de um segredo de confissão. Uma pessoa
me procurou e disse, pastor, eu estou com um problema. Essa era dela, ninguém sabia. E ela disse, olha, eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. É uma mulher, eu gosto de mulher. Uhum. Eu tive casos, e eu me relacionei, pedi perdão, e já tem passado anos, e eu estou apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo. E eu preciso de ajuda. Já pedi ajuda para outros pastores, oraram, fizeram campanha para me ser curada, libertada e etc. Eu me sinto bem, mas agora voltou de novo. Eu quero a ajuda do senhor. O senhor me ajuda numa campanha aí? Eu disse para ela, você quer a verdade ou você quer que eu te ilude com uma oração? Não, eu quero a verdade. Então não adianta eu orar para você. Você já sabe que vai para o inferno na prática, não sei. Então mas o que eu faço? Não. O que a Bíblia está dizendo? Que essa prática te leva ao inferno? Então você nega, você fala, eu não vou fazer. É isso, cristianismo é isso. Eu gosto disso, mas não vou fazer por quê? Porque se eu fizer, eu vou para o inferno. É o que a Bíblia está dizendo. Não existe mágica, não existe abracadabra. Né? Eu tenho que ter minhas fraquezas. Se a Bíblia condena esse tipo de comportamento, como Paulo diz, eu estou em Cristo, eu crucifico a minha carne, eu morro para o mundo. Inclusive, em algum texto, ele diz que quem matava não mata, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fornicava não fornica mais, e assim vai. Então, o cristianismo é mudança de comportamento. Mas eu não consigo mudar. Eu quero. Então, você tem que estar consciente que no dia do juízo será aberto este livro e vai ver, essa prática é errada. Você fez, fiz, então, that's it. Tchau, minha filha. Tem um comentário aqui, pastor Carlos e pastor Ronaldo. Ainda assim, acho que é pior área de ser liberto. Porque um homem se sacrificar e ficar sem mulher por muitos anos, ok, é normal. Pois um dia ele sabe que casando ou não, irá se relacionar com a pessoa do outro sexo, no caso, mulher. Agora, um homossexual, não. Ele sabe que a pessoa do tempo, sem ficar com alguém, o desejo por uma pessoa do mesmo sexo estará ali dentro da pessoa. Eu queria responder essa pergunta. Há dois textos. Um deles é como purificará o jovem o seu caminho. Isso é uma pergunta. Isso é texto bíblico. Uhum. Salmo 39. Peço de endereço. Deixa para o meu professor aí dar os endereços. Acho que é Salmo 39. Como purificar? É disso. Observando ele segundo a tua palavra. Uhum. Então eu vejo que é certo que é segundo a Bíblia. Tá? E aí vem o apóstolo nos ensinando. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se eu tenho uma fraqueza, eu tenho que ir para o extremo do outro lado. Uhum. Eu tenho que ir para o extremo. Eu vou para a oração, eu vou para a palavra, eu vou para o jejum, eu vou para o extremo. É uma vida de sacrifício para a salvação. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Eu acho que é muito mais cabível eu, às vezes, sofrer neste mundo, tá? Negando as minhas paixões e, por fim, gozar eternamente com Cristo, do que por um pequeno e breve período de tempo me satisfazer os desejos carnais e sofrer uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Porque existe diferença do que a pessoa fala. Mas a pessoa que é solteiro, o cara que é solteiro, sabe que vai estar. Cada um tem uma área. Então não tem o que é pior, o que é melhor. Homossexualismo para mim não é problema. Mas talvez o meu problema seja a bebida alcoólica. Eu não consigo me libertar. O mesmo esforço que eu terei que fazer, o esforço que eu terei que fazer para não permitir que o meu desejo de beber sobressaia, me domine, é o mesmo esforço que o camarada que tem tendência homossexual vai ter que fazer. Não tem esse negócio de, o fulano que é homossexual, a luta dele é maior do que o outro que é prostituto, que gosta de mulher. Não. É cada um na sua área. É sempre a palavra de Deus para Caim, ela é a chave de tudo. O pecado jaz à porta. O teu desejo não é a seu favor, o desejo é contra ti. Basta te dominá-lo. Aí você tem que ter o que? Os frutos do Espírito. Não tem porque o camarada é homossexual
e ele tem tendência homossexual, é mais difícil para ele do que o outro que gosta de mulher. Não. Cada um é tentado em uma área. O Salmo 103 diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então, eu, na vida, que eu tenho dificuldade e eu tenho desejo, mas eu tenho que dominar. Tem gente que tem desejo de fumar o cigarro. O cara, ele vê fumaça saindo de escapamento e já fica louco. Fumaça saindo de escapamento do carro e fala, que vamos. Mas ele domina. Basta ti dominar. O desejo é contra ti. E aí eu lembro de uma história. Oração, jejum. Eu li uma história que perguntaram para um grande pregador quem era mais forte, o espírito ou a carne? Aí ele você alimentar mais. Se eu alimentar mais a minha carne, ora, a minha carne vai sobressair ao meu espírito. Se eu alimentar mais o meu espírito, foi o que o pastor falou, o pastor Ronaldo, né? Como que eu vou purificar meu caminho? Observando a palavra do Senhor. Se eu me posicionar em buscar mais a Deus, logo a minha carne vai. Se eu buscar mais os desejos da minha carne, logo o meu espírito enfraquecerá. Porque você sabe, tem algumas pessoas que dizem sobre a amizade de Davi e Jonatas, eles usam isso como argumento de que Davi, tem esse assunto aqui nas perguntas, os dois foram apaixonados um com o outro. Isso é típico de pessoas que... eu já ouvi isso aí, já ouvi que Paulo era homossexual. Paulo que escreveu tudo isso aqui que está em Romanos 1, 27. Já ouvi um monte de besterol. O que havia em Jonatas, eu disse que a alma... Está dando uma travadinha, pastor. Mas essa questão de Jonatas... Pastor, travou. Nós não te ouvimos. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Você falou que você ouviu que Paulo era homossexual. Já ouvi que Paulo era homossexual, que Jesus era homossexual. Só que quando o texto diz de Davi... irmão, Davi era tão homossexual que teve 8 mulheres. Aonde alguma prática homossexual de Davi? Ele teve 8 mulheres. 8. Não tem prática homossexual de Davi. E no final da vida, olha o conselho que ele dá para Salomão. Ele diz para Salomão, eu vou no caminho de todos os mortais, mas você seja homem. Seja homem. Então, essa tese... Falou tudo. Essa tese das plantas... Cortou, não ouvi. A Ana Carolina quer saber como ajudar alguém que se julga transgênero. Nasceu mulher e acredita que seja homem internamente. Boa pergunta. Para essa pergunta dela, cientificamente já é uma resposta. A ciência responde. Não existe nenhum avanço tecnológico, nem aqui, nem na China, nem fora deste mundo. O cromossomo ou é masculino ou feminino. Não existe. Não existe na ciência nenhuma. Exatamente. Toda a ideologia do transgênero ou do homossexualismo é na área psicológica, na área da mente. O organismo dela, a estrutura dela, do cromossomo, é ou masculino ou feminino. Tá? Agora, exatamente essa é a questão que nós estamos discutindo. É o que a Bíblia diz. Você pode... A ciência não defende isso. Não há defesa científica. Mas ainda que tivesse, ainda que eu acreditasse, que eu pregasse a favor, que eu abrisse uma igreja, venham congregar comigo, seria uma falta de inteligência terrível, porque o que vai julgar no dia do juízo não é o que eu acho, não é o que a ciência acha,
não é o que a sociedade prega, não é o que os outros fazem, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo, e eu não estou falando lá em Levítico, no tempo da lei, quando uma das coisas era a proibição do relacionamento sexual entre homem com homem, mulher com mulher e tantos outros, homem com animal. A Bíblia é clara. Nós estamos aqui no Novo Testamento falando sobre a doutrina apostólica para o cristianismo. É errado, isso leva ao inferno, isso te condena. Então, você aceitar qualquer argumento que justifique as suas práticas, meu irmão, sinceramente, eu acho que está faltando inteligência. Né? Eu entendo a fraqueza, eu entendo, mas isso vai te condenar. Você não precisa crer. Aí eu não creio, tudo bem, é livre-arbítrio. Né? O Salomão escreve dizendo o seguinte, para o mancebo, viva do jeito que você quiser. Faça o que o teu coração desejar. Fica à vontade. Saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. É isso aí. É só reforçando que esse negócio é tão espiritual e tal, e mental também, porque Paulo diz em Romanos 1:28 que como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus mesmo os entregou a uma disputa mental reprovável. Olha que palavra forte. Então, o camarada tem uma posição mental reprovável. O pensamento dele, o psicológico dele, já é reprovável, já é distorcido, porque Deus o entregou. Então, não existe esse negócio. Eu nasci homem, nasci mulher no corpo de homem. Ué, será que Deus é imperfeito? Será que Deus falhou? Aonde é que Deus errou aí? Será que no meio da caminhada apareceu um cromossomo homossexual? E o cara tem corpo de homem e cabeça de mulher? Não, irmãos. Não existe. A verdade disso é o que Paulo diz no versículo 25 de Romanos 1. É a troca da verdade de Deus pela mentira. É uma inversão de valores. Porque o diabo sabe que se você disser uma mentira, essa mentira parecerá verdade. E o diabo usa tanto essa... Você pode ver, hoje o que mais tem em novela, em filme, não sei o quê, é coisa do homossexualismo. E isso está começando a parecer normal. Está começando a parecer normal. Algumas igrejas, algumas denominações, eu digo aqui no Brasil, da minha cidade, tem um índice elevado de homossexuais dentro das igrejas que não estão libertos. Exercem funções e não estão libertos. Por quê? Porque começou a ficar essa história do amor de Deus, o amor incondicional de Deus. O evangelho do vinde como estás e permaneça. O evangelho que não tem mudança, o evangelho que não tem confronto. Uma pergunta, né, um questionamento que eu faço sempre, pastor Adílio e pastor Ronaldo. Quero lançar isso para vocês. Agora, como está as nossas igrejas para receber essas pessoas? Isso, tem essa pergunta aqui. O Rio falou que ele procurou... Está preparada para receber esse tipo de gente? Com esse problema, né? Aí eu pego uma história que não tem nada a ver de homossexualismo. Quando vai lutar com Saul, com qual roupa Davi vai? Roupa de pastor. Jonatas observa em Davi potencial e ele entende que Davi é rei. Ele sabe que é um diferenciado na vida de Davi. Então o que ele faz? Ele prepara Davi para viver no palácio. Ele dá para Davi uma capa, um cinto, uma espada, um arco e uma flecha. Essas pessoas que vêm do mundo para a igreja, elas precisam ser tratadas. Não devem ser tratadas. Essas pessoas não precisam ter pressa de batizar essas pessoas. Que a igreja hoje deu um negócio. O cara aceita, a gente tem que batizar o cara. Só para batizamos. Fazer casa. Não entendi, pastora Dita. Eu vejo também que algumas igrejas correm e mandam a pessoa que está nessa guerra se casar. Para ver se melhora.
Não precisa disso. Precisa ser liberto. Eu entendo que no início aqui da nossa live já foi dito que a verdade vos libertará, o que a verdade é a palavra. O que precisa é um discipulado em relação ao cristianismo. Não é? O que é ser cristão? Porque aí não entra só o homossexualismo, porque tem gente indo para o inferno por pouca... Cara, é crente, tá tomando ceia, é membro, tem função, é líder, mas está indo para o inferno. Porque alguma prática que a Bíblia condena, que ele pratica. Então, o que falta é o discipulado, é o aprendizado. Isso te leva para o céu, isso não te leva, isso é errado. Isso... As pessoas não querem aprender. Né? Ou por falta de preparo quem ensina, ou por falta de interesse. Não é? As pessoas não querem, não conhecem a Bíblia, não conhecem nada e acabam se contaminando. Há uma verdade que eu não quero falar sobre isso, mas eu sei lá, que é uma verdade profética para os tempos dos fins, que nos últimos dias farão negócios de voz. O evangelho virou negócio. Né? É um negócio, uma moeda de troca, é dinheiro, etc. Favores. Então, as pessoas vêm, não são libertas, não conhecem a verdade, que é a palavra, não sabem do comportamento cristão. Hoje, se você perguntar, se você sabe que Jesus vai voltar para buscar a igreja, tem gente que não sabe. O que é ser crente para você? É ter um bom carro, uma boa casa, uma vida boa, é ter luxo. Ele não sabe que ser crente é abstinência, ser crente é aguardar a vinda de Jesus. Eu voltarei, vou levar você a mim mesmo, conforme está em João 14. Então, é falta de discipulado. Olha, a Rosana Leal disse assim, queria entender aonde o pastor que está com a pastora Diva viu na Bíblia que temos que ter medo de irmos para o inferno, pois a minha Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre sobre tudo e todas as coisas. Olha, eu diria o seguinte, você não precisa ter medo de ir para o inferno. Isso eu tenha sido mal interpretado. Você vai para onde você quer ir. Tá? Eu tenho medo de ir para o inferno. O inferno existe. E quando eu digo inferno, não estou dizendo sepultura, que erroneamente é figura de linguagem. Erroneamente a gente fala inferno, mas é o enxofre, é a segunda morte, a última grande morte. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que lá haverá ranger de dentes. Então, por questão de inteligência, você tem que ter medo. Se você... é uma figura de linguagem. É lago de fogo e enxofre. Ele fala, haverá ranger de dente, o bicho não morre, o fogo não se apaga. Isso é terrível. Você não tem noção do que é isso. Eu não desejo isso para um animal. Então, é por isso que eu prego o evangelho, é por isso que eu falo de Jesus. Então, a Deus é amor, amar a Deus. Eu amo a Deus. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz? Você diz que crê, que ama a Deus, que crê em Deus, fazer bem. O diabo crê que estremece. Me mostra a sua fé sem as obras, me mostra a sua fé pelas minhas obras. Então, se você não tem uma prática cristã, por mais que você diz que ama a Deus e não pratica, minha irmã, presta atenção no que a Bíblia diz. Tá? A condenação, ela é real, ela está na Bíblia, você não precisa crer, você não precisa acreditar em mim, você pode viver a vida que tem, a livre-arbítrio. Agora, chegar no dia da condenação, não diga que não sabia, diga que você creu. Eu estou aqui porque eu não acreditei. Deixa eu pincelar essa resposta do pastor. Me permite, Adida? Sim, por favor. Eu não vou comungar da ideia do pastor Ronaldo, que foi uma figura de linguagem, não. Isso é literal. Tem que ter medo de ir para o inferno, é? Vocês falam do inferno aqui? Se for, eu ia gritar, vem em mim, então. Não está escrito na Bíblia que tem que ter medo de ir para o inferno. Como também não está escrito na Bíblia que um monte de coisa que a gente tem. Eu tenho medo de ir para o inferno. Não precisa estar na Bíblia. A Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Ora, se você tem que desviar, é por quê? Porque é perigoso. Se é perigoso, você tem que ter medo. Ué, não precisa estar na Bíblia, irmão.
Ah, eu não tenho medo nenhum de ir para o inferno. Só não tem medo de ir para o inferno quem desconhece o que de fato é, à luz da Bíblia Sagrada, o que é o inferno. Uhum. Eu pratico o evangelho para ir para o céu, cara. Para ir para o céu. Porque o inferno, ou a gente fala inferno, mas é o Lago de Fogo, é um lugar tão ruim que nem o diabo quer ir para lá, ué. E outra coisa, ninguém foi feito para ir para o inferno. Quem for para o inferno vai de atrevido. Uhum. Não é verdade? Falou Só dar essa... Jesus falou o seguinte, olha, não temei aos homens, que podem matar o corpo e mais nada podem fazer com a alma. Aí o próprio Jesus, eu vou dizer quem vocês têm que temer. Temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ora, o que ele está dizendo aí? Em outras palavras, fique com medo. Porque se você bobear, Deus te lança no inferno. Tenha medo disso. Isso é texto bíblico. Agora do Jonathan Edwards, que pregou um dos maiores sermões, Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz que ele pregou esse sermão e foi tão forte aí na América que as pessoas grudavam nas pilastras e gritavam: Jonathan Edwards, pare de pregar esse sermão, porque estamos sentindo o fogo do inferno, a chama do inferno nos queimar. Então é bom? O inferno é um lugar bom? Eu tenho medo de ir para lá. Posso só dar um exemplo aqui para a irmã? É Mateus. Inferno, parabéns. Agora eu tenho. Ó, Mateus 10, 28 é o versículo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Se estiver satisfeito com esse texto bíblico. A palavra perecer no grego quer dizer perder o controle. Então, como que diz o texto? Leia o texto de novo, pastor, por favor. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Anota esse versículo, tá? Mateus 10, 28. Anota para mim, Flavinha, Mateus 10, 28. Deixa eu ter uma ressalva aqui. Nós que estamos fazendo esse trabalho ao vivo, a gente às vezes tem que ler coisas e a gente fica assim, sabe que uma pessoa inteligente escreveu isso mesmo? Um rapaz disse assim, vocês estão querendo visualização de preocupar com esse assunto, sendo que tem muitos mais problemas na igreja. Eu acho que o irmão, se é que é irmão, esqueceu de ler no tópico que hoje o assunto seria homossexualismo por pedido. Os meus ouvintes pediram para falar sobre esse assunto. Nós não podemos falar de todos os assuntos juntos, que nós não temos tempo. Mas nós podemos discorrer um dia sobre a mentira, outro dia sobre a fofoca, outro dia sobre tudo. Mas hoje o assunto é esse. Outra coisa, uma mulher disse aqui, parem de julgar as pessoas. Ai, meu Deus. Nós não estamos julgando os homossexuais, nós não estamos julgando quem bebe, nós não estamos julgando quem fuma. Gente, presta atenção no que vocês estão ouvindo, porque senão a gente vai ficar se repetindo. Nós condenamos a prática. Pastor, até me permite, vai muito além disso. É isso que eu tento passar. Não é nosso julgamento, não é o que nós pensamos, é o que a Bíblia diz. No dia do juízo, não vai prevalecer o que eu acho, o que eu penso. Uhum. É o que diz a Bíblia. Então, eu posso achar legal, eu posso apoiar, eu posso dar tudo. Eu posso gostar, whatever. O problema é o que a Bíblia diz. A Bíblia, essa prática leva ao inferno. Uhum. Então, eu tenho a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de informar. Uhum. Nós informamos, estamos levando informação. Uhum. Agora, acredita e pega, duvida e larga. Ou você aceita ou não aceita, não precisa aceitar. Eu não concordo, pronto, acabou. Você vai ser responsável dos seus atos. Da sua decisão. O pastor, aquele que é salvo pode perder a salvação? Eita! Aos calvinistas, vamos lá. Eu gosto dos calvinistas. Eu acho legal a famosa
predestinação. Porque eles não assimilam a palavra predestinação. Sim. Todo Israel, quando saiu do Egito, estava predestinado a entrar em Canaã. Em Canaã. É um pré-destino. Se é pré, pode ser mudado. Por que Israel morreu? Porque eles não estavam destinados a Canaã. Era um pré-destino. Salvação é condicional. Se quiserdes, se ouvides, se atentardes, se negardes, é condicional. Condicional. Um dia a gente pode falar sobre isso. Calvinismo, né? Mas em outra live, porque eu sair um pouquinho do assunto, Érica. Pode tudo. Sair um pouquinho do assunto, porque o nosso assunto hoje era só sobre homossexualismo. Porque pode entrar nisso aí também, né? O camarada aceita Jesus e acha que pode continuar na prática homossexual. Ah, porque eu já aceitei uma salvo, né? E não é verdade, né? Porque a cruz é renúncia. Eu passo por um processo de renúncia. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Todo dia eu renuncio um pouquinho do Carlos Eduardo. Um pouquinho do que eu quero, do que eu desejo. Todos os dias. Se, ao condicional, se alguém quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz. O problema é que as pessoas não querem negar a si mesmo, só quer tomar a cruz. Tomar a cruz seguindo resolve, se você não negar a si próprio antes. Vamos voltar aqui só mais 5 minutos, porque o nosso horário já foi. Nosso assunto aqui é homossexualismo. Peraí. Homossexualismo. Olha, estão me pedindo, por favor, não muda o assunto. Eu perdi a pergunta. Peraí. Você ia falar alguma coisa? A palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. Só um minuto. Marta Raquel, faz sua pergunta de novo, que eu não estou achando. Passa muito rápido. Jesus falou o seguinte: examinais as Escrituras, porque cuidai ter nelas palavra de vida eterna. Então, a gente tem que ler muito artigos, ver o que o outro pensa, deixa de pensar. Quando você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, examine, come a Bíblia. Porque o que vai te dar para salvação ou condenação é a palavra. Tá? Eu sei que a salvação não provém das obras, para que se glorie. Provém mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é dom de Deus, etc, etc, etc. Mas só que, doutrinariamente, doutrina cristã, aquela base bíblica, doutrina cristã, nas epístolas, a doutrina dos apóstolos, tem um padrão de comportamento cristão. Qual é o padrão de comportamento cristão? Você vai encontrar ali. Tá? Se eu estou fora deste padrão, eu comprometo a minha alma para a eternidade. Agora, você pode acreditar ou não acreditar, aceitar ou não aceitar. Eu não acho inteligente, com todo o respeito que eu tenha à escolha e ao livre-arbítrio das pessoas, mas eu não acho inteligente você fazer diferente. Porque se você faz diferente, aonde vai ser o teu futuro? Aonde vai ser o seu futuro? Então, pare para pensar. Peraí. Deixa eu ver se a menina repetiu a pergunta. Peraí. Não, tem pergunta que não é sobre o assunto, eu não posso falar, gente. Qual o conselho em amor que vocês dariam para as pessoas que lutam contra a homossexualidade, mas que vivem depressão e constante dúvida de que Deus ama eles? Olha, Deus os ama de tal maneira, isso é texto bíblico, Deus amou, ele está incluído, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por ele.
Então, você na dúvida e desprezar o sacrifício de Jesus por você, isso tem um peso muito grande. Então, Jesus te ama. Ama a todos. O sacrifício foi dado a todos. Agora, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? É abandonar a prática, é abraçar com Cristo Jesus. Agora, nós somos frágeis, nós somos fracos. E o que a Bíblia diz a respeito das nossas fraquezas? Ele diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito de Deus. Ele nos deu o Consolador. Agora, ou eu ando cheio do Espírito, né? Ou eu me esvazio do Espírito, não me alimento dele, não vou para a igreja. Tem aquele que não vou ser crente dentro de casa. Isso vai me esvaziar. Eu vou cair, vou ser depressivo, porque há desejos em mim que é confrontado pela palavra, faço ou não faço, isso vai ser terrível para mim. Por isso eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ouvir, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, eu tenho que louvar, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter um líder espiritual que vai me orientar, que vai me ajudar, e o Espírito de Deus vai me ajudando nas minhas fraquezas, para que eu possa ser salvo, para que eu consiga ser salvo. Caso contrário, é lógico que eu vou ser depressivo. Porque eu quero fazer, há uma força dentro de mim contrária, e se eu bobear e teimar, acontece o que já foi lido aqui em Romanos. Deus entrega e abandona. Então vai, filho, vive do jeito que... A Marta repetiu a pergunta, mas essa pergunta acho que já foi falada. Uma pessoa nasce sexual por uma gestação desejada? Não. Não, né? Não existe, não, isso não. O que eu penso é que uma pessoa que foi abusada na sua infância... Eu quero que fale isso aí. Uma pessoa que foi abusada na infância, o diabo pode trabalhar isso para levar essa pessoa a uma prática homossexual. Isso eu acredito. Agora, eu não acredito que uma gestação... Não acredito, não. Seria menino, vem menino, não acho que isso aí influencia, não. Não influencia nada. Sabe por quê? Porque cientificamente não tem cromossomo homossexual, então não tem como. Cientificamente não tem como, biblicamente não tem como. Que conselho você daria para uma pessoa que vai aos cultos, luta diariamente, mas não se sente que foi liberto? Não vá aos cultos, vá para Deus. Ok. Porque às vezes o cara só no culto. É igual o cara que vai na missa. O culto não liberta ninguém. Vá para Deus. Ir à igreja não é sinal de libertação. Não estou pregando aqui para você não ir na igreja. Entenda. Mas eu vou no culto que você liberta. Não, vá para Deus. Vá para Deus. Se uma pessoa falou para mim assim, Eduardo, estou com dificuldade de ter um relacionamento com outra pessoa, quero namorar, não consigo, o que eu faço? Falei, antes de você se relacionar com alguém, relacione-se com Deus. Então vá à igreja, vá para Deus, volte-se para Deus. E aí, quando você se voltar para Deus, você tem que fazer uma outra coisa. Aí você vai na igreja. Quando você chegar na igreja, permita-se ser confrontado pela palavra. É isso aí. Porque mensagem boa... não aceita ser confrontada mais. Porque mensagem boa não é aquela que você sai alegre com o pregador. É aquela que você sai triste consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque eu saí... A palavra tem que confrontar. E nós precisamos voltar a ter a graça de João Batista. A pregar mensagens que confronte. Porque nossas mensagens são muito triunfalistas. Deus vai dar, Deus vai fazer, você vai prosperar, a roda vai girar. Negócio de roda, né? A mensagem tem que confrontar. Eu tenho que me permitir ser confrontado pela palavra. Aí vai cumprir aquele texto de João. Conheça a verdade. O que é conhecer a verdade? É permitir que ela me confronte. Se ela me confrontar, aceitar o confronto, automaticamente eu serei liberto.
A pessoa está dizendo aqui, você não entendeu, ele vai cultuar, mas não se sente liberto. Tem que... Eu Isso é acredito igual, ué. foi dito aqui, a natureza pecaminosa, ela está no sangue da pessoa. A transformação do corpo, a libertação, entre aspas, a mudança, ela acontece da transformação no corpo, que é futuro. Tá? Enquanto isso, a trombeta toca. Quem morreu ressuscita com o corpo incorruptível, glorificado, quem estiver vivo é transformado. Ali muda a natureza. Tá? Ali muda a natureza. Enquanto isso, eu luto contra mim mesmo. O próprio Paulo dizia, eu estou lutando para que eu não seja reprovado, para que não aconteça que, salvando alguns, eu mesmo venha a ser condenado. Paulo dizia isso. Então, é uma luta diária e constante contra si mesmo. A Vanilda Bordier, ela fez uma pergunta aqui muito interessante. O que dizer dos hermafroditas, que nascem com os 2 órgãos genitais, mesmo tendo o hormônio determinante para macho e fêmea? Como tratar casos de deformidades? Escutou, pastor? Ele está deixando para mim. Mas tá bom, vamos lá. Antes, eu queria voltar só àquela pergunta da irmã lá, só para não... Que o rapaz dá no culto e não... O conselho para ele está em Romanos, capítulo 12. Ah, tá. Porque ela está falando que ela vê o tanto que ele busca a Deus e não se sente liberto. Aquela outra pergunta. Existe um segredinho. O culto dele tem que ser racional. Ok. Olha o que Paulo diz. Rogo dos irmãos, pela misericórdia de Deus, que no vosso culto racional apresenteis nosso corpo em sacrifício santo, vivo e aceitável de Deus. Então, o culto dele tem que ser racional. Se ele for para a igreja com a cabeça já permitindo que Satanás o acuse, não vai. O culto dele tem que ser racional. A libertação também é um processo, não é, pastor? Ninguém é liberto da noite para o dia. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, foi liberto só no dia de Pentecostes. Andava com Jesus, foi endemoniado, cortou a orelha de camarada. João, que todo mundo... Mas Jesus falou, Pedro, quando você se converter... Né? E João, que andava com Jesus, que era o discípulo do amor, que todo mundo prega que era o discípulo do amor, queria que Jesus descesse fogo em Samaria e queimasse todo mundo aí. Os caras andavam com... pastor, desculpa, pastor Ronaldo, pode falar aí. Jane, repete a sua pergunta, porque a gente perde mesmo, muitas perguntas. E sobre a pergunta dos hermafroditas? Na verdade, uma anomalia genética. Isso não existe um cromossomo hermafrodito ou hermafrodita. Isso é mitologia grega, seja ela o que for. Tá? Geneticamente, cientificamente falando, ou o indivíduo é homem ou mulher. Agora, acontece, claro que acontece, pessoas com certa anomalia, tá? Deficiência genética. Pessoas que nascem, por exemplo, eu tenho 5 dedos na mão. Pessoas que nascem com 6, 7 dedos, eu já vi. Pessoas com 2 cabeças, eu já vi. Isso existe. Ou com uma perna só, ou sem braço. São anomalias, que isso é consequência de erros, enfim, é genético. Tá? Agora, não pode dizer, não há nenhum respaldo científico. Eu não estou nem indo à luz da Bíblia. Então, é só você se informar. Geneticamente, ou é homem ou é mulher. Tá? O resto, você está vendo muita coisa aí e enchendo a cabeça de contos de carochinha.
Mas existe essa Anomalia. anomalia. Que são, eu não sou cientista. A minha formação é teológica, é bíblica. Tá? Então, eu respondo muito rasamente. Você precisava buscar informações científicas. O que pode existir são hormônios. Não é? Às vezes a pessoa nasce com mais hormônios masculinos, ou etc., ou feminino, ou falta dele. Aí você precisa buscar uma ajuda na área medicinal para tal. Tá? Então, eu não posso responder com parâmetros científicos, porque eu vou ficar muito raso nessa resposta. O que eu asseguro, com todas as letras, sem medo de errar, que não existe um terceiro sexo, que seria o hermafrodita, né? A pessoa escolher. Não, eu vou ser homem, eu vou ser mulher, eu nasci os dois. Não existe. Cientificamente, não existe. A pergunta do irmão aqui, gente, do Jaime, o Jaime, ele não escreveu novamente, eu realmente perdi, não adianta. Nosso horário já foi. Nós precisamos... a Vanilda está falando, a questão é como tratar espiritualmente, não cientificamente. Ô, Jane, qual que é a sua pergunta? Eu pedi para você escrever de novo. De qualquer forma, se quer tratar espiritualmente, oração, palavra, amor, palavra. Acabou. Independente de qualquer pessoa, de ser homossexual, pingaiada. Não, o cara não bebe, não fuma, não é homossexual, é casado, tem família, aceitou Jesus. O mesmo tratamento tem que ser para todos. O problema é que a igreja não tem disponibilidade espiritual e para discipular essas pessoas. As nossas igrejas estão fadadas a pregar e não cuidar das pessoas. E aí a gente batiza de qualquer jeito, porque a gente quer multidão, não quer ovelha. Nosso negócio é batizar a gente. Para mandar. Aí põe uma foto e posta. Olha aí, batizamos 10 mil pessoas, 40 pessoas. E a pessoa que, às vezes, dessas águas batismais, nem sabe por que está sendo batizada. E aí a gente vai cair naquela mentira, gospel que a gente prega, né? Deita o velho homem, levanta o novo homem. Eu não vou nem falar nesse meio da questão. Deixa para lá isso aí. Mas é por aí o caminho. A Vanilla está dizendo que ela fez 2 anos de pesquisa na igreja com 200 jovens, 160 gays. E garanto que tratei uma menina que nasceu com órgão genital masculino. E a cabeça dos pais ficaram totalmente confusa. Eu não vou falar dessa área porque eu não tenho conhecimento. Então, não vou nem me meter. Mas eu já ouvi casos assim. Já ouvi. Não dentro da igreja. Ouvi que tem. Mas eu não posso provar, né? Porque eu não vi. Tá. Olha, pastora Dida, uma pergunta para a irmã Vanilla. Dos 160 que ela tratou, quantos que ela conseguiu resgatar? Porque se ela tratou eles, ela tinha que resgatá-los. Responde. Se você conseguiu tratar, Vanilda, desses 160, quantos foram resgatados? Achei a pergunta da Jane, ou Jane. Homossexualismo tem a ver com maldição? Com maldição? Aí, na verdade, pessoas que imaginam a maldição hereditária. Eu não acredito nisso. A minha crença está mais ligada à natureza. Deus criou a raça humana perfeita. Em Adão e a sua esposa Eva, havia perfeição na criação. Quando eles pecam, São Paulo vem dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo. Um homem pecou, por ele entrou o pecado, e com o pecado a morte. Então, o pecado de Adão trouxe uma natureza destinada para a raça humana. Seja ela
para o lado da sexualidade ou não. Não é? Há N coisas que são erradas. E isso eu não pedi para nascer. Os meus defeitos. Eu sou heterossexual, mas tenho tantos outros defeitos. Que você luta diariamente. Eu não pedi para nascer, não pedi para ser assim. Mas se eu brincar, eu sou condenado pelas minhas fraquezas. Agora eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, luto as minhas fraquezas e decidi não fazê-las pela fé. Eu creio em Jesus, eu recebi Jesus, então eu nego a mim mesmo. Eu quero, mas não faço. Eu gosto, mas eu me nego. E vou viver uma vida cristã. Então, isso é cristianismo, isso é salvação. Não tem que foi amaldiçoado ou não foi. Não. Na verdade, a gente tende a jogar a culpa dos nossos fracassos a alguém. Quando, na verdade, é o nosso interior. Está tudo dentro de nós. A Vanilda falou que ela conseguiu resgatar 5 desses 160, glória a Deus. E, para fechar agora, gente, não temos mais tempo. O pastor levanta cedo para trabalhar. Já é madrugada no Brasil. Só quero falar uma coisa aqui. Eu vou procurar um profissional sobre a área dos hermafroditas, e nós vamos voltar nesse assunto para esclarecer aqueles que estão precisando nessa área. Como tratar... Última pergunta e eu fecho. Nem todo afeminado é gay. Nem todo afeminado é gay. E uma pergunta aqui. Como tratá-los dentro da igreja? Como pessoas normais, gente. Você não pode fazer acepção aí. Você não pode fazer acepção de pessoa. Manda esse povo ler a epístola de Tiago. Ele gente, trata todo sobre mundo isso. dever de casa, lê Tiago, hein? Vamos ler a epístola de Tiago. Não, o tratamento é igual. Outra coisa, gente, trate as pessoas afeminadas, os homossexuais, os alcoólatras, as prostitutas como pessoas normais, que precisam do nosso Deus. Oi? Posso ler o que Tiago diz? Pode. Tiago, capítulo 2. Irmãos, versículo 1. Não sejais hipócritas na acepção de pessoas, pois tendes a fé de nosso Senhor, Jesus, Senhor da glória. Se em nossa congregação entrar alguém com anéis de ouro e roupa elegante, e também entrar um pobre usando vestimentas desprezíveis, e oferecerdes a preferência ao que se veste com roupas elegantes, dizendo-lhe, assenta-te aqui no lugar de honra, e ao pobre disserdes, permaneça ali, ou assenta-te aqui abaixo, no piso inferior. Porventura, não haveis sido parciais, tornando-vos juízes que sentenciam sobre maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não elegeu também os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus prometeu àqueles que o amam? Mas nós tendes oprimido o pobre. Não são porventura os ricos deste mundo que se assenhoreiam de vós e eles nos arrastam sob as ameaças aos tribunais? Então, tratamento normal. Você trata o lado bem, trata o homossexual bem, trata todo mundo certo. Trata todo mundo bem. Você não pode fazer distinção das pessoas, gente. Olha só, nossa bateria acabou. Tava 100%, foi embora. O assunto é vasto. Como nós dizemos, nós não somos portadores de toda a verdade, mas o assunto aqui hoje é a homossexualidade. Se você entrou e não gostou, gente, é só clicar ou sair, gente. Nós estamos só respondendo a quem pediu o assunto. Então, vamos ser inteligentes. Estão dizendo aqui que poderíamos ficar a noite inteira falando, que não tem problema nenhum, de tão bom que tá. Mas nós não podemos ficar. Já são, pastora, mais de 7.160 visualizações conosco. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, a gente não ganha nada com isso aqui, a não ser fazer a obra do Senhor. Seja inteligente, gente. O pastor Ronaldo saiu do trabalho, veio correndo para cá,
para nos dar uma instrução. O pastor Carlos está lá no Brasil, podia estar dormindo. Eu pedi para ele participar, entrar com a gente. Então, vamos ser inteligente, crente, por favor, né? Vamos ser inteligente. A gente volta outro dia, a gente marca outro dia e a gente vai conversar mais com vocês, tá bom? Beijo, lê Bíblia, gente. Escola dominical, escola bíblica. Não, você só gosta de culto que tem festa, tem que gostar de culto que te confronta, de culto que é máscara, que chama você de mentiroso, de adúltero, sabe? Que arranca a tua máscara, a gente precisa arrancar a máscara e ser de verdade. Vem pro 7, né? Vai pro 7. Olha só, na nossa igreja tem um curso teológico toda quarta-feira. Eu vou tanto na quarta lá, e eu ainda estudo online com o pastor Carlos Eduardo. Por que eu estudo também com ele? Porque eu quero, meu filho, aprender para não seguir nenhum vento de doutrina. Pastor Carlos, deixa o seu WhatsApp aí nos comentários. Depois vocês entrem, chama ele no particular. O curso dele, para mim, é de graça. O que ele cobra, vocês vão ficar pasmados. Não é nada. Não paga nenhum material que ele tem fornecido para mim. E graças a Vanilda Bordieri, eu fiquei conhecendo o pastor Carlos Eduardo e estou estudando com ele online. Minha vida é muito busy e eu posso ver a hora que eu quiser depois, está arquivado. E até agora ele não me ensinou nenhuma heresia. Eu mostro meu marido o que ele está me ensinando e tem sido bênção para a minha vida. Você precisa aprender. Nós precisamos aprender a Bíblia. E como o pastor Ronaldo falou, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que a sociedade pensa. É o que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz. Deus abençoe vocês. Satisfação, pastor Carlos, conhecê-lo e participar juntamente contigo dessa live. Obrigado, pastora Diva, por permitir que eu participasse. Pastor Carlos, deixa o seu celular, deixa o seu WhatsApp aí no nosso comentários, tá bom? Eu coloquei aí. 12 411 498. Coloquei aí embaixo já. As nossas aulas com o pastor Carlos é um grupo fechado, você não tem que só fazer na hora que ele está, se você trabalha muito, depois você volta e estuda, mas é muito bom ir para a igreja, fazer pergunta, debater, tirar suas dúvidas. Vai para a igreja, caça uma igreja para vocês. Que é mineiro, vai. Fica com Deus. Beijo.